Graças a Deus. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículos 1, 2, 3, 4, 5. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tome o seu assento. Se você puder aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir. Nosso tema é pessoas capacitadas para alcançarem grandes conquistas. Amém. Seu nome, o nome Josué, significa Javé é salvação. Ele também era chamado de Oséias, Números, capítulo de número 13, versículo de número 8. Porém, Moisés chamou Josué, Números, capítulo 13, versículos de número 16. Ele era da tribo de Efraim e era filho de Nun. Ele morreu com aproximadamente 110 anos, conforme Josué, capítulo 24 e versículo de número 29. Yoshua, ou Yoshua, como querem alguns, é o equivalente hebraico do nome Jesus no Novo Testamento. E especificamente falando do versículo 5 desse texto que nós lemos, que está no Antigo Testamento, e portanto podemos também dizer que este livro é um livro histórico, diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quais são os passos, ou quais foram os passos que Josué deu para alcançar grandes conquistas? Número 1, se você quiser anotar, se você estiver anotando, serviu a Moisés como comandante militar na batalha contra os amalequitas, pouco depois da saída do Egito. Êxodo 17, versículos 8 até o 16. O que aconteceu? Israel sai do Egito, um povo sem lei, um povo desorganizado, um povo sem estrutura social, um povo sem estrutura militar. E Amaleque vai por trás do exército, por trás do povo. Ele ataca os mais fracos, os mais velhos, os mais debilitados. Nós conhecemos a história. Moisés, Arão e Ur sobem ao monte. Enquanto Moisés ora com as mãos levantadas, Israel prevalece. Mas, à medida que as mãos de Moisés cansavam, Amaleque prevalecia. Então eles tomam uma pedra
Moisés ali se assenta, e Arão e Hur sustentam as mãos de Moisés, até que Josué, com o exército de Israel, venceu aquela batalha e derrotou Amaleque, matando ao fio da espada aquele povo. Qual é a grande verdade desta situação? Jamais alcançaremos grandes conquistas se não estivermos dispostos a lutar e enfrentar batalhas. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta. E se nós quisermos alcançar grandes conquistas, precisamos estar dispostos a lutar. Amém. Você precisa lutar pela sua família. Você precisa lutar para manter o seu bom emprego. Você precisa lutar para concluir essa formação que você começou. Você precisa lutar para terminar aquela obra que você iniciou. Nós precisamos lutar. O salmista vai dizer no Salmo 144, no verso 1, ele era um homem que estava acostumado a lutar, mas ele disse: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Aleluia. Tem alguém aqui que está disposto a lutar para alcançar grandes conquistas? Amém. Não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista do seu irmão, da sua irmã, do seu pai. Continue lutando em oração. Número 2, somente ele acompanhou Moisés na subida ao Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 24, versículos 12 ao 18, e Êxodo capítulo 32, versículo 17, na descida. Tudo indica que Josué ficou em um local à parte, enquanto Moisés estava na presença de Deus. Milagrosamente Moisés fica ali 40 dias, 40 noites, sem se alimentar, apenas na presença de Deus, e ele recebe o decálogo, a lei primária para dar ao povo, e a partir dali Deus estaria fazendo uma aliança com o povo de Israel. Qual é a grande verdade desta situação? Jamais alcançaremos grandes conquistas se não estivermos dispostos a subir grandes alturas na vida espiritual. Subir na Bíblia significa aproximar-se de Deus. Descer na Bíblia significa afastar-se de Deus. Moisés subiu o monte e Josué subiu ao lado dele. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios capítulo 15 e versículo 24. Se nós quisermos alcançar grandes conquistas, precisamos subir na vida espiritual. Precisamos nos aproximar de Deus. Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. À medida que nós damos um passo para nos aproximar de Deus, Deus dá 2 passos para se aproximar de nós. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Se aproxime de Deus e você vai alcançar grandes conquistas. Asaf, na conclusão do Salmo 73, no verso 28, ele vai dizer: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor seu Deus para anunciar todas as suas obras. Aleluia. Irmãos, não espere o pastor te empurrar para você se aproximar de Deus. Não espere o líder dos jovens te empurrar para você se aproximar de Deus. Não espere a líder da união feminina te empurrar para você se aproximar de Deus. Desenvolva sede por Deus, se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Número 3.
como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus, e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa mais importante da minha vida? Da nossa vida, da vida da igreja. Irmãos, a igreja de Laodiceia tinha tudo, menos uma coisa: a presença de Deus. Jesus disse para a igreja: você diz, eu estou rico e estou enriquecido. Mas Jesus disse para ela: você não vê que você é um pobre, cego, miserável e nu? Aconselho-te de mim que compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas. E no versículo 19 do capítulo 3, Jesus vai dizer: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí no versículo 20 ele vai dizer: eu estou aqui batendo na sua porta, do lado de fora. A igreja, o crente, o obreiro, sem a presença de Deus, irmãos, não chega em lugar algum. Veja o que a Bíblia diz em Êxodo 33:11: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo, depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Graças a Deus. Deus acabava de falar com Moisés, Moisés ia para o lugar dele e Josué ficava na tenda. Oh glória! Se nós quisermos alcançar grandes conquistas, precisamos investir tempo na presença de Deus. Quanto tempo estamos dispostos a permanecer na presença de Deus? Aí essa série aqui eu não perco. 3 horas de série. Meu Deus. Essa final desse campeonato eu não perco. Pênaltis, prorrogação, desespero. O salmista tinha desejo de estar na presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, verso 2. O salmista ele não queria ficar só na presença de Deus, não. O salmista ele tinha sede da presença de Deus. Oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Só busca Deus de madrugada quem tem sede. Josué era um homem que se deleitava, prazer, na santa presença de Deus. Quando Acã pecou, Israel foi derrotado, Josué se prostrou na presença de Deus, clamando por uma resposta. Josué 7, do 6 ao 9. Quanto tempo nós estamos dispostos a aguardar uma resposta de Deus? Tem gente que com 6 meses de oração desiste de buscar o batismo no Espírito Santo. Tem gente que por causa de 3 minutos o anjo chega e ele já não está mais lá. Número 4. Se quisermos alcançar grandes conquistas, olha Josué, aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro e guia de confiança, a respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades na condução do povo. Deus ensinou os caminhos dele para Moisés.
Salmo 103, verso 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmãos, nós precisamos ter humildade, irmãos. Sabe quem aprende? Quem é humilde. O soberbo não aprende. O soberbo não aprende, irmãos. Josué, ele aprendeu com Moisés: jamais alcançaremos grandes conquistas se não estivermos dispostos a aprender com as pessoas mais experientes e que conhecem os caminhos de Deus. Você quer alcançar grandes vitórias? Cola com alguém que tem experiência com Deus. Cola com alguém que sabe os caminhos de Deus. Aproveite as pessoas mais idosas da igreja. Aproveite aquelas pessoas de cabelo branco da igreja. Você olha para aquela irmã, para aquele irmão e fala: não sabe nada. Sabe de nada, inocente. Você que não sabe de nada. Veja, Eliseu aprendeu com Elias. Geazi aprendeu com Eliseu. Saulo aprendeu com Gamaliel. Timóteo aprendeu com Paulo. Os discípulos aprenderam com Jesus. O eunuco aprendeu com Filipe. Cornélio aprendeu com Pedro. Apolo aprendeu com Áquila e Priscila. E nós? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer nos ensinar, mas nós precisamos estar dispostos a aprender com Jesus. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. É duro, é difícil você tentar ensinar uma pessoa que não quer aprender. Por isso, irmãos, que Josué alcançou grandes conquistas, porque ele tinha humildade para aprender com Moisés. Número 5. Se quisermos alcançar grandes conquistas, em Cádiz Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observaram a terra de Canaã. Ele, juntamente com Caleb, rejeitou energicamente o relatório da maioria que retratava a incredulidade do povo. Números capítulo 14. É só ler o texto. Você vai encontrar um povo que estava desanimado de entrar na terra prometida por causa dos gigantes. 12 espias observaram a terra. 2 trouxeram um relato positivo. 10 trouxeram um relato negativo. Nós não temos condições de lutar contra aquele povo. Aos olhos daquele povo, nós éramos como gafanhotos. Irmãos, nunca vamos vencer deste jeito, com uma visão míope, com uma visão limitada, com uma visão atrofiada. Hebreus, capítulo 3, versículo 17 e 19. Jamais alcançaremos grandes conquistas se permitirmos que a incredulidade tome conta do nosso coração. Veja o que a Bíblia diz. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade é uma pedra de tropeço para aqueles que querem alcançar grandes conquistas. É, Jesus. Com certeza.
Se nós deixarmos a incredulidade entrar em nosso coração, o que será de nós, irmãos? Nós com certeza não chegaremos a Canaã celestial. Esse foi o problema de Esaú. Ele era imediatista, ele era materialista, ele só pensava nas coisas do presente. Que me importa a minha primogenitura? Se eu estou a ponto de morrer, eu quero esse prato de lentilhas. Hebreus 10, 39. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A fé, irmãos, é uma ferramenta para combater a incredulidade e nos levar a alcançar grandes conquistas. Ora, diz o escritor de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho a respeito dele, e por meio da fé Abel ainda falava. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, visto como antes da sua transladação ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aí o escritor diz no versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tem pelo menos uma pessoa aqui que tem fé nesta igreja? Então esta igreja vai alcançar grandes conquistas. Glória a Deus. Número 6. Muito antes de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, visão, coragem, lealdade, obediência, oração e dedicação a Deus e a sua palavra. A palavra de Deus é a nossa arma, irmãos, é a nossa espada do Espírito. Jamais alcançaremos grandes conquistas se desprezarmos a palavra de Deus. Josué capítulo 1 e versículo 8. Deus mandou ele ter a palavra na boca, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Deus mandou que a palavra estivesse na mente, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás. Que resultado maravilhoso quando nós enquadramos a nossa vida no poder da palavra de Deus. O Salmo 19, verso 11, o salmista vai dizer: também por eles é admoestado o teu servo, e em nos guardar a grande recompensa. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo. Oh, meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para alcançar grandes conquistas. Não despreze a palavra de Deus. Naquele tempo, irmão, sabe o que eles tinham? Zero à esquerda. Porque a Bíblia ainda estava sendo escrita. Moisés estava escrevendo o Pentateuco. Não havia as cartas de Paulo, não havia as cartas de Pedro, de Tiago, não havia os livros que Lucas havia escrito, nem os profetas Isaías, Jeremias.
Estava começando, e detalhe, não era tudo do jeito que nós temos, bonitinho, dividido em versículo, capítulo, separado com introdução, livros aqui, meus irmãos, comentários. Eram rolos que precisavam ser carregados. Poucas pessoas tinham acesso a estes rolos, a não ser aqueles que sabiam ler e eram pessoas selecionadas, os escribas. O povo mesmo não tinha acesso à palavra. Hoje a palavra está na nossa mão, irmãos, valorize. Número 7. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em quem há o Espírito. Números 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Deuteronômio 34, versículo 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio 34, versículo 9. Jamais, irmãos, jamais alcançaremos grandes conquistas se não formos pessoas cheias do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós analisamos a encarnação do Verbo, Jesus, homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, união hipostática. Jesus como Deus, pleno, absoluto, mas como homem, na dependência do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de temor do Senhor. O Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus, atuando sobre a vida de Jesus. E nós, irmãos, como escaparemos nós, irmãos, se desprezarmos a pessoa do Espírito Santo? Se quisermos alcançar grandes conquistas, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Tem alguém aqui que quer alcançar grandes conquistas ainda neste ano de 2024? Venha à frente que nós vamos orar por você. Venha à frente. Se você quiser